Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Sexta-feira, 31 de janeiro, 13 horas, começando. Análise política, entrevista com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Obrigado aqui ao Escriba, que está chegando como assinante. Ana Mello, o melhor do 247. É isso aí, Rui. Obrigado. Rui, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo. E você? Na luta, né? Na expectativa aí de melhoras aí para o ambiente político brasileiro, porque estava um baixo astral tremendo até o Lula conceder essa entrevista coletiva, que acho que foi boa, foi positiva para o país. Rui, eu botei como tema do programa assim, a seguinte avaliação: quais são as chances de Lula em 2026? O Gilberto Kassab, presidente do PSD, deu aquela declaração, né? Se as eleições fossem hoje, o Lula não venceria a eleição presidencial. Ele está claramente se posicionando já na linha do bloco Tarcísio. O Arthur Lira também deu uma declaração hoje bastante agressiva, mas o Lula foi muito bem na entrevista coletiva, na minha opinião, do dia de ontem, né? Vamos começar por isso, detalhar a questão das chances do Lula para 2026. Aí, eventualmente, mais adiante, a gente fala algo aí sobre o quadro mundial. E só trazendo um comentário do Romulo Galo, espero que a Natália Pimenta esteja melhor. É isso aí, né, Rui? Ela está melhor. Só para informar os espectadores que ouviram a notícia, ela está melhor, ela foi operada. A operação foi 100% bem sucedida e ela já saiu do hospital. Muito bom, excelente. Excelente notícia mesmo. Eu estava muito preocupado com isso. Bom, eu acho que a afirmação do Kassab ela é muito apressada, né? Eu acho que a situação do Lula é difícil. Eu diria assim, se as eleições fossem hoje, ele poderia perder a eleição. Uhum. Né? A chance dele perder a eleição seria grande, mas não necessariamente ele perderia a eleição, porque tudo depende de uma luta política. Né? Mesmo com o estrago que foi feito pela política econômica do Haddad, dependendo de como ele se posicionasse na eleição, ele poderia se recuperar. Agora, o que eu acho é que, a prosseguir essa mesma política econômica e o caráter errático em geral da política do PT, isso vai levar a uma crise irreversível, que não vai dar para reverter em termos eleitorais. A gente já falou sobre esse ponto com frequência, mas eu vou botar aqui novamente uma notícia sobre indicadores econômicos sociais. Né? Então tá aqui, ó. Taxa média anual de desemprego fecha 2024 em 6,6%, a menor da série histórica. Por que você mantém uma avaliação tão crítica da política econômica do Fernando Haddad, Rui? Não, eu acho que os bons indicadores aí, eles são insuficientes. Nós temos que levar em consideração, não a... Porque acontece o seguinte, o mundo não são os economistas. Os economistas eles são uma espécie de seita esotérica, né? Eles veem o mundo de um ponto de vista muito estranho. 6,6% é uma melhoria num quadro de país devastado economicamente. Você tem aí, só para a gente sentir o drama, você tem 56 milhões de pessoas no Bolsa Família. E você tem quase 50 milhões de pessoas na economia dita informal, que é uma economia de sobrevivência. Então, quer dizer, tudo bem. Diminuir o desemprego para 6,6 é uma melhoria? É uma melhoria, mas não é uma melhoria tão extraordinária assim. Tá? Tudo é um problema com que você está comparando. Esse índice 6,6, ele não é realista. Ele é o índice das pessoas que não estão totalmente excluídas do mercado de trabalho, que é uma minoria da população. Quase 100 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho. Na verdade, são as pessoas que não estão procurando emprego, né? Então, ela pode estar atendida por um programa social e não estar procurando emprego. Exatamente. Quer dizer, ela se encontra fora do processo, né? do movimento geral do mercado de trabalho. Ela está
tentando sobreviver de outra coisa, porque ela não vai encontrar emprego de jeito nenhum. Então, esses dados aí, se o governo se basear em dados como esse, ele vai errar. Né? Isso por um lado. Por outro lado, tem a política do Haddad, é uma política que vai contra, né, vários setores da população pobre. Né? Aí ele soltou o primeiro pacote de cortes, que eu achei muito ruim. Né? Atacou aí os beneficiários do BPC, cortou o abono, botou teto no salário mínimo, um monte de coisa contra os trabalhadores, o que já criou um clima muito negativo. A hora que saiu a notícia de que o governo iria começar a vigiar, né, as movimentações de cartão de crédito, cartão de débito e Pix, a coisa explodiu. E o estrago contra o governo foi gigantesco. Tanto que, né, a declaração do Kassab não é uma declaração que você fala, ele está inventando história. Não está inventando, ele... Tudo bem. Não, ela incomodou porque ela pareceu plausível, né? Exatamente. Senão, se fosse assim uma coisa no vazio, ninguém se incomodaria. Ela é plausível. Então, eu acho que essa política neoliberal, como a gente falou na semana passada, light, né? Mas é uma política neoliberal. Isso daí está causando um estrago. O governo tem que reverter essa política. Agora, em vez de reverter, o que acontece? Foi anunciado mais 1% de aumento na taxa de juros. Assim é difícil. Eu não sei qual é a expectativa. Se o governo acha que a receita neoliberal vai dar a volta por cima na economia e aí todo mundo vai ficar feliz. Eu não acredito nisso, não. Vou ler esse comentário aqui que está na tela, Rui, do Rafael. Ele fala: ou o governo dá um cavalo de pau na política de austericídio ou entregará o país para a extrema-direita. Você acompanhou a entrevista do presidente Lula ontem? Não vi, não. Eu estava muito ocupado aqui fazendo um monte de coisa. Ele falou sobre o Galípolo, né? Ele falou: olha, não dá para dar um cavalo de pau no Banco Central. Ele não esperava um milagre. Então ele disse: tem que respeitar essa decisão e ter um pouco mais de paciência. Como é que você vê esse argumento em relação ao Galípolo? Eu acho que o problema é o seguinte: não é que ele não deu um cavalo de pau. Ele aprofundou a política do Campos Neto. Essa política, para que todo mundo entenda bem, essa política de aumentar os juros é uma política assim, você é um remédio tipicamente neoliberal. Você aplica esse remédio para a economia ficar em estado de coma, para evitar que a inflação... É como se fosse assim, o cidadão está tendo um sintoma aí de febre e tal, daí põe ele em estado de coma para ver se a febre para. Né? Isso aí vai levar a um aumento da pobreza, a uma pressão ainda mais sobre os gastos públicos, a um maior endividamento da população, e já falaram que a taxa de juros deve subir até 15%. É uma verdadeira loucura. A política neoliberal é assim, se a economia começa a se movimentar, gera inflação, então você tem que jogar a economia para baixo. É o tipo de política irracional que defende os economistas neoliberais, mas que eles ligam para a população. Um governo como o do Lula deveria encontrar uma outra fórmula para conter a inflação. Sei lá, tabelar os preços, atacar a especulação, criar estoques de alimentos e outras coisas, para que a inflação não atinja a população mais pobre, que está atingindo mesmo. A inflação de alimentos é muito alta, mas há outros meios. Aí alguém aventou de fazer uma espécie de mercado popular, ao estilo da farmácia popular. Imediatamente, o pessoal se colocou contra. Por quê? Por que se colocou contra? Porque os bancos não querem esse tipo de política, eles querem aumento de juros, eles querem diminuição do crédito, eles querem diminuição da atividade econômica. É uma política, é um tratamento agressivo contra a população. Não aumentasse esse 1%, não vai também resolver grande coisa.
Como é que você viu a declaração do presidente Lula, Rui, quando ele disse que o governo não está entregando? Quer dizer, quando ele falou, olha, não dá para cobrar também uma aprovação maior, porque ele mesmo reconhece que não está entregando o que ele gostaria de entregar. Eu acho que sim, né? Não sei o que ele está, a que ele se refere exatamente, mas eu concordo com ele. Desde o começo, nós discutimos isso muitas vezes. Eu, desde o começo, falei: o governo precisaria de uma proposta econômica, uma reforma social de grande impacto. Essa não é a linha do governo. E ele está perdendo popularidade nas camadas mais pobres. É muito ruim. Eu acho que, nesse momento, não tem ninguém que apoie o governo do PT que não esteja preocupado com a situação. Aqui é essa fala de ontem, né? Não esperava um milagre, falando sobre a alta dos juros, né? Na sua opinião, Rui, o erro aí foi o quê? Foi a meta de inflação muito apertada? Foi o arcabouço fiscal, as duas coisas? Quer dizer, o que você acha que levou a essa alta de taxa de juros? Não, eu acho que a orientação da política econômica ela é um beco sem saída. O Lula, veja só, vamos pegar o Lula. O Lula, no começo, falou: se tiver um pouquinho de inflação, não é problema. E é verdade isso. Desde que, logicamente, você tome medidas para, né, compensar aí a alta da inflação. Mas a pressão dos banqueiros é muito grande. Segundo problema, né, eu acho que a política de crescimento econômico do Lula é errada. Ele deveria investir o dinheiro do Estado numa política que gerasse emprego no rodapé da sociedade. Uhum. Porque isso daí estimularia a economia. Isso daí também os bancos não querem, porque se você estimular a economia, num dado momento, vai ter inflação, porque a demanda vai crescer muito. Mas isso é uma coisa ajustável, né? Os bancos, eles querem que o país inteiro fique aí engessado, que o povo viva na miséria, para eles terem lucros extraordinários. E o governo Lula, ele adotou a política de contemporizar, de fazer o que os bancos estão querendo. Eu acho que foi um erro essa política. Ele precisaria mudar a orientação política. Mas isso está claro que não vai acontecer, Rui, né? Isso aí, pelo estilo do Lula, pelo que ele falou, ele não só, por exemplo, empoderou o Galípolo, reafirmou o apoio ao Haddad, empoderou a presidente da Petrobras, disse que, olha, não é ele que define se vai ter ou não aumento da gasolina, se ela achar que tem que ter, tem que ter. Então, assim, quer dizer, na verdade, você pode ter alguma acomodação, mas a política, de maneira geral, ela está dentro do mesmo marco, né? Se isso não vai mudar radicalmente, vamos imaginar, o Brasil vai crescer, sei lá, cresceu 3% no primeiro ano, 3,5% no segundo, pode ser que cresça 2,5%, 3% nesse, cresce mais uns 3% no quarto ano. Vão ser 4 anos de crescimento econômico. Por que isso não reelegeria ou colocaria a reeleição em risco, na sua opinião? Bom, primeiro, eu não concordo com você que isso aí não vai mudar, não possa mudar. Não, o Lula não sinalizou que vai mudar, não estou dizendo que não possa mudar. Tudo bem, ele não sinalizou, mas eu acho que se a coisa piorar muito, ele pode mudar. Né? Primeira coisa. Segunda coisa, esse crescimento de 3%, nas atuais condições econômicas do Brasil, isso é um voo de galinha. Por isso que não vai resolver a parada. Né? O país ele está afundado numa situação de miserabilidade. Isso que é preciso entender. Os ganhos que o governo Lula teve no passado, né, eles foram obtidos em grande medida. Tem duas, como é que se diz? Tem duas coisas que atuaram a favor do PT, do governo Lula e do governo da Dilma. A primeira foi o chamado boom das commodities. A economia chinesa, né, que estava num processo muito grande de expansão,
começou a comprar minério de ferro e outras coisas do Brasil, isso aí criou um boom. Apesar da economia estar privatizada, o imposto que veio daí e outras, como é que se diz? E outros efeitos dessa política criaram uma situação favorável para o governo PT. Em segundo lugar, né, ele não tinha uma oposição de verdade. Agora não tem boom nenhum. Esses 3% é voo de galinha. E ele tem uma oposição muito forte, muito grande. Então, não vai. Se ele não agir de maneira mais enérgica para melhorar a situação, e no atual momento, ele está agindo não para melhorar a situação, ele está agindo para tentar controlar os indicadores econômicos, o que vai piorar a situação da população. Então, você imagina, a oposição vai fazer uma festa. Vai fazer, não. A oposição está fazendo uma festa. Ainda mais que a esquerda brasileira, no último período, entrou numa loucura que é o identitarismo, que afastou uma grande quantidade de pessoas da esquerda, né? Eu até tenho uma questão para te trazer sobre o identitarismo, mas antes você falou, a oposição vai fazer uma festa e já está fazendo. Como é que você viu, por exemplo, as colocações do governo de que essa alta de juros foi uma armadilha criada pelo Roberto Campos Neto? Que ele já teria dado essa sinalização e que não daria para reverter. Isso foi dito pela Gleisi, pelo Lindbergh. O Guido Mantega veio aqui e falou isso também. E eu concordo com isso, na verdade. Eu só não concordo que não daria para... eu concordo, vamos dizer assim, que o Campos Neto armou a cama de gato, mas eu acho que daria para o Galípolo ter sido um pouco mais ousado. Mas qual é a sua opinião, Rui? Eu penso assim também. Lógico, Campos Neto é um político neoliberal, mas eu acho que ele não fez a coisa de tal maneira que você não pudesse deter o aumento da taxa de juros. Eu acho que o governo está acuado. Isso é uma política muito ruim. Não é a política do Lula. Ele tá fazendo a política de outro setor, a política do PSDB. Da frente ampla, você diria? Ele está fazendo. Você acha que Lula hoje parece mais com a frente ampla do que com o PT, então? Eu acho que na política econômica é mais frente ampla do que PT. Na política econômica, na questão identitária, que também é uma política do PSDB. Eu acho que o governo está. Por isso que eu digo, a política do governo é errática, ele está sem bússola. Ele está fazendo uma política totalmente alheia aos seus objetivos iniciais de governo. Muita gente fala, não, o Lula é não sei o quê, é capacho, papapá. Não é verdade. Ele começou, todas as declarações iniciais deles iam no sentido contrário a essa política aqui. Sob pressão dos banqueiros, né? E a equipe econômica dele, na minha opinião, não contribui em nada para melhorar, porque ela é uma correia de transmissão da política dos banqueiros dentro do governo. Ele acabou levando adiante essa política e o desastre já aconteceu. É irremediável? Não. Mas agora o pessoal olha e fala assim, não, mas vamos aumentar a taxa de juros. Vai piorando, né? É um prego atrás do outro no caixão do PT. O que a gente pode dizer? Tem que mudar, tem que... Né? Ele chegar e falar, não vamos aumentar a taxa de juros. Vamos usar outros mecanismos aí para controlar a inflação. O Guido Mantega veio aqui, ele falou o seguinte, quer dizer, a taxa de juros tem efeito zero na inflação dos alimentos. Tá? Ele fez exatamente esse comentário. Quer dizer, no fundo é um remédio que freia a economia, mas não vai impactar o preço dos alimentos, que está relacionado a outras questões, né? Preços internacionais, taxa de câmbio, etc. e tal. Né? Só se você tivesse um impacto muito forte na taxa de câmbio. Pode até impactar, mas vai impactar da seguinte maneira. Se hoje está difícil de comprar porque está caro, amanhã vai estar difícil de comprar porque o povo não vai ter dinheiro, vai ter crédito. Não, são vários efeitos negativos, né? Na dívida pública, no consumo, nos financiamentos.
e assim por diante. Tem muitos comentários interessantes aqui, Rui. Eu vou lê-los e vou te passar para responder. Vamos lá. O Nelson Henrique está dizendo, Rui, o governo ele avalia, né, vai de mal a pior. O trabalhador tem que se servir e o governo ainda atrapalha. O que fazer com o governo Lula? Cláudio Bezerra, Rui, o governo quer incentivar o empréstimo consignado para trabalhadores. É mais uma política de favorecimento aos bancos? O Júlio Beraldi reclama aqui do pente fino em 820 mil aposentados por invalidez. E a Cláudia faz a pergunta que eu queria levantar para você aqui. Ó. Algum governo já deu algum cavalo de pau em relação aos banqueiros? Se o presidente Lula resolvesse peitar os sanguessugas, o que você acha que aconteceria, Rui? Não, logicamente que há governos que têm uma política mais independente em relação aos banqueiros. Né? Por exemplo, Irã, Rússia, China, Venezuela. É possível ter essa política, mas aí você precisa ter força política para enfrentar os banqueiros, porque eles vão começar uma campanha desestabilizadora, lógico. Aí você não aumenta a taxa de juros, aí vai aumentar a inflação, papapá. Daí fazem coisas para aumentar a inflação e bota a culpa no governo. É uma luta, né? O governo Lula ele quer chegar no paraíso sem passar pelo purgatório. É difícil, né? Você tem que sair do inferno e passar no purgatório, que é a luta política intensa, para chegar no paraíso. Ele quer dar uma volta nesse negócio. Ele quer criar uma estrada que passe ao lado do purgatório sem entrar no purgatório. Não acho que isso seja possível. Né? E ele não está com boas condições econômicas internacionais. Agora, o aumento dos juros vai ter um impacto muito grande na dívida pública. Mais ou menos uns 85 bilhões, né? Por ano. Então, 1%. é uma curiosidade, né? Esse problema da dívida pública também, eu acho que o governo deveria começar a falar, no mínimo, falar do problema, porque é uma escravidão do país, do Brasil. Você pagar todo mês, né? A cada período, a cada ciclo, você paga toda a dívida e continua com a dívida ainda maior do que você tinha antes. Rui, você sabe que eu estava vendo o Boric, a inflação lá no Chile, eles estão com uma taxa de juros de 5% ao ano para uma inflação de 4,5%. Ou seja, o ganho real é de 0,5% ao ano. Né? É difícil explicar para as pessoas de fato por que o Brasil, com uma inflação do mesmo tamanho da do Chile, tem que ter uma taxa de juros 3 vezes maior. Qual é a lógica? Tem um pouco de lógica, não é? Só que não explica totalmente. É o seguinte: a economia brasileira ela é muito mais dinâmica do que a economia chinesa, né? Se você diminuir o preço do crédito, você pode ter um aumento muito grande da atividade econômica e do consumo, que pode impulsionar a inflação, porque o governo está endividado, etc. e tal. Mas eu acho que é um beco sem saída. Quer dizer que então você não pode crescer a economia, porque vai ter inflação. É absurdo isso. Aqui, ó, deixa eu só te trazer uma notícia que vai apimentar esse nosso debate. Acaba de sair. Enquanto aqui a gente fala, já estou pedindo para o pessoal botar na manchete do site. Rui, a Petrobras acaba de autorizar um aumento no preço do óleo diesel, né? Não é dar mais colher de chá para a oposição? Será que a Petrobras precisa mesmo desse aumento? São os acionistas da Petrobras que estão querendo mais dividendos? O que está acontecendo? Petrobras ajusta preços, acabou de sair, isso aqui é de agora, essa notícia. Preços do diesel a partir de amanhã, 1 de fevereiro, o diesel das distribuidoras passará a ser em média de 3,72, aumento de 3,22 por litro, né? É isso, quer dizer, então se pegar 3,22, está pulando de 3,50 para 3,72. Deve dar uns 7% de aumento, mais ou menos. Não, eu não faria isso nunca, porque
esse aumento aí pode facilmente levar a uma greve de caminhoneiros contra o governo. E aí o desastre político do PIX ia ser muito... É um aumento de 6,2%. Fiz a conta aqui. Isso aí vai gerar uma revolta no meio do pessoal do transporte total. Porque o diesel é um componente essencial do orçamento da pessoa que tem um caminhão aí. Vai gerar uma revolta. Agora, se vai ter greve ou não, não sei. E os caminhoneiros, graças à inépcia da esquerda, eles estão dominados pela direita, né? Isso não pode, inclusive, aumentar os preços dos alimentos? Pode. Pode, porque muita coisa é transportada por caminhão, né? O Brasil, graças ao imperialismo, não tem estradas de ferro. Um país desse tamanho, 8 milhões de quilômetros quadrados. Se tivesse estrada de ferro, já o aumento do combustível teria um impacto muito menor, né? Mas vai ter um impacto, sem dúvida nenhuma. Vai ter um impacto geral, porque tudo é transportado, né? As coisas baixam lá, a importação baixa no Porto de Santos, por exemplo, e aí o caminhoneiro vai lá, retira o negócio e leva para outro lugar. O custo do frete vai aumentar em todos os lugares. Eu não sei, para que isso daí? Aí outra questão, aqui, só ler o comentário. O João, diga, pode falar. Então, parece que o acionista da Petrobras não está ganhando rios de dinheiro com... Se aumentar o preço do diesel, não aumenta nada, pô. Já é alto. Eu concordo com você. Na verdade, o que seria necessário nesse momento era, de fato, né, reduzir o preço dos combustíveis no Brasil. João Bustos Caçamba está dizendo, vai aumentar o frete, consequentemente, o preço dos alimentos. E aí o Thiago Macambira adiciona, o timing de aumentar o diesel junto com o ICMS que os governadores também estão aumentando, e essa conta vai para o Lula. Mais um passo em direção a mais um golpe. Porque agora em fevereiro, vários estados vão aumentar o imposto, né? Eu vejo assim, as lideranças do PT dizendo, olha, gente, vocês têm que saber, são os governadores, não é o presidente. Mas na hora de abastecer o carro, né, ninguém vai pensar se é governador, se é presidente. Aliás, vão botar na conta do governo federal, né? O governo federal é sempre o primeiro responsabilizado por tudo. Também tem que entender isso. É errado responsabilizar o governo federal por tudo? É errado. Mas é o que vai acontecer. Eu não sei, acho muito perigosa essa situação, viu? Esse negócio do diesel que você colocou agora, viu? Absorvendo a notícia, né? Você quer fazer uma maldade dessa? Pô, faz daqui a 3 meses. Já fez em cima de uma situação difícil. Vai aumentar os juros, vai aumentar o imposto, vai aumentar o diesel. Isso aqui vai gerar uma comoção no país. Quem que é o estrategista do governo que pensa essas coisas? Ou seja, nesse caso, então, a comunicação não soluciona, né? Não tem jeito. Olha, eu acho que a situação do governo é muito delicada, viu? A direita está nadando de braçada. O pessoal que acontece, a esquerda, ela não se comunica com a direita. Tudo bem, tem aqueles bolsonaristas raivosos que é difícil se comunicar com eles. Mas precisaria para sentir o clima dentro do país. Eu tive essa semana no programa do Danilo Gentili. É tudo gente Você foi de na direita. Fui lá no programa dele. E aí? Não, precisa ter sensibilidade política. Você vê o pessoal, eles... Nossa, a situação do governo é dramática, viu? Por quê? Eles, o que você percebeu nesse programa? O que você percebeu? Era o público? Era assim, o quê? Era o público? O que era? O público eu não considero um dado importante, porque é um público... Eu não sei que público que é esse.
Pode ser um pessoal que foi contratado para ir lá, sei lá. Pode ser que eles abriram para o público, né? Os humoristas, eles desconsideram totalmente o governo Lula. Não é que eles acham que o governo está errado, você entendeu? Eles pensam assim, não é uma coisa para ser menosprezada, desprezível. Então. É ruim isso, né? Isso sem falar no fato de que a maioria dos humoristas do país, graças aos identitários, né, foi parar nos braços da direita. E o humor é uma coisa importante em qualquer cultura, né? Os identitários proibiram o humor. Não tem mais humor. Deixa eu trazer um ponto sobre os identitários. Antes, quero ler aqui o comentário do Roger de Macau, dizendo: o Kim Paim lançou uma série de vídeos sobre como liberais recebem orientação do exterior para saquear o Brasil. O que a esquerda fará se a direita se apoderar da narrativa antineoliberal? Aí seria o cúmulo, né, Rui? Já pensou se tivesse a direita fazendo a narrativa? Aliás, já tem setores da direita fazendo isso, né? Atacando o Lula nessa lei de que o governo seria neoliberal, quando eles são muito mais neoliberais, né? Por exemplo, quer dizer, eu vejo o Brasil com duas alternativas: ou é Lula ou é Tarcísio, né? E Tarcísio vale por todos os candidatos da direita, que é vamos dizer assim, a privatização total. Aliás, o Tarcísio foi aos Estados Unidos nessa semana, Rui, receber um prêmio pela privatização da Sabesp. Se os Estados Unidos estão aplaudindo a privatização da Sabesp, é porque ela talvez tenha sido boa para os Estados Unidos, né? Ou para os investidores internacionais. E as pessoas não enxergam dessa maneira. Tem gente que fala: não, o Tarcísio é bom, ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos. Né? Mas, enfim, você acha que a direita pode se apropriar da narrativa anti-neoliberal? Sim, eu acho que ela já está se apropriando. Esse negócio do Kim Paim é verdade. Eu vi umas colocações dele que são bem contundentes contra o neoliberalismo. Mas aí eles apoiam o Bolsonaro, que queria privatizar a Petrobras, não faz sentido. Pois é uma confusão. Eu acho que é um setor todo da direita que é contra, né, o neoliberalismo, que eles falam do globalismo e tal, né? A direita é dividida nessa questão. Mas do jeito que o Lula está indo... Por que você acha que o Brasil não tem uma direita nacionalista que queira realmente desenvolver o país? Não, eu acho que o Brasil tem uma direita nacionalista, mas ela é muito confusa. Entre ser nacionalista e apoiar políticos de direita que eles acham que são bons porque tem uma pauta conservadora, tem uma proposta conservadora nos costumes e outras coisas, eles ficam confusos, né? Já a direita europeia não é assim. A direita europeia é nacionalista mesmo, né? Mas tem uma direita. Tem a direita alemã, que o pessoal critica muito, porque não sei o quê, o AfD, pelo menos eles querem comprar energia barata da Rússia. Isso já é uma coisa interessante. Então, mas tem gente na direita que pensa assim também. Só que eles são confusos. Não se estabeleceu uma diferenciação dentro da direita entre a direita anti-imperialista e a direita pró-imperialista. Está tudo misturado. Passa a sensação de que toda a direita no Brasil é pró-imperialismo, né? Essa é a sensação que se tem. A maioria é pró-imperialismo, mas não é toda, não. O Alex pergunta: será que o estrategista do governo é o Alckmin, Rui? O que você diria? O Kassab não propôs o Alckmin como ministro da Economia? Não acho que é ele, eu acho, estrategista, não. Eu acho que o Lula colocou uma pessoa conservadora, que é o Haddad, um economista que tem ideias neoliberais. O Haddad não é igual ao Manteiga, por exemplo, que tem uma outra filosofia, né? O Haddad é bem mais conservador nesse sentido. E ele colocou o Haddad porque a política dele era assim: vamos procurar uma conciliação com esse mercado. A gente empurra um pouco para a direita, eles empurram um pouco para a esquerda, vamos colocar uma pessoa que tem um diálogo com o tal mercado, os especuladores. Colocou o Haddad. E a política do Haddad é essa que nós estamos vendo. Ele não está fazendo nada estranho. Ele acha que isso tudo é certo. Ele procura convencer o Lula de que é assim.
O Lula não é bobo, né? Lógico. Tem gente que fala, não, mas é o Lula. O Lula não é bobo. Se ele aprovou é porque ele acha que tinha que aprovar. Mas eu acho que ele tinha que trocar. Ele não é economista, o Lula. Eu acho que ele tinha que trocar de ministro e colocar um economista mais de esquerda aí no ministério. O Guido Mantega, por exemplo, né? Como você está citando. O Bruno está dizendo, a restrição ao crescimento se deve à balança de pagamentos. Quando crescemos, compramos mais do exterior. E pagamos 50 bilhões de dólares em serviços e lucros para fora. Tem que nacionalizar as empresas de petróleo e eletricidade. É como dizia Leonel Brizola, né? A Leonel Brizola já falava das perdas internacionais, né, Rui? Há muito tempo. As perdas internacionais é um mecanismo de sugar a renda nacional, né? Na realidade é o seguinte, né? Se você vê o desenvolvimento da China, sobre o que base é feito esse desenvolvimento? É sobre a poupança do Estado chinês. Seria a poupança nacional, né? Quer dizer, você tem uma economia da qual você tem que poupar um tanto para investir. A poupança brasileira, ela é consumida pelas empresas privatizadas que mandam dinheiro para o exterior e pela dívida pública. Aí não sobra nada para investir. Não sobra nada. O investimento do governo Lula é um investimento marginal, digamos assim, em relação ao que seria a poupança nacional. Esse fenômeno foi muito bem explicado no fim da ditadura, quando começou aquela crise imensa, né, pelo Celso Furtado. Ele explicou muito bem. O problema do Brasil, a poupança nacional, é o problema de todo o país para se desenvolver. Você tem que ter um investimento de capital. E ele propôs, na época, sabe o quê? Celso Furtado, que não era comunista, nada. Ele propôs a estatização dos bancos. Qual é a única saída da estatização dos bancos? Por isso que a China está bombando, né? Então, a China está bombando porque o sistema financeiro serve ao desenvolvimento. Tem tantas lições da China aí para o Brasil, né? Mas o Brasil pode ter perdido o bonde da história. Laerte fala assim, pessoas de direita não vão no 247 porque a Tuxo fica lendo superchats como desculpa para ataques ad hominem que ele mesmo gostaria de fazer. Eu não entendi, Laerte, desculpa. Eu leio superchats porque assim, eu considero meio que uma obrigação. Né? Mas quando eu endosso, eu endosso. Quando eu não endosso, eu não endosso, vamos dizer assim. Mas eu não entendi. Mas manda mais um comentário que eu realmente fiquei interessado em entender a sua crítica aqui. E gostaria... Porque, assim, quer dizer, eu faço algumas críticas, o Rui faz muito mais críticas, eu defendo muito mais o governo Lula. Quer dizer, não é que eu defendo muito mais o governo Lula, o Rui defende o governo Lula, mas eu acho que eu defendo muito mais o Haddad, a política econômica, do que o Rui defende. O Rui já pediu fora Haddad, eu não, né? Mas eu queria entender um pouco melhor esse comentário que foi feito. Rui, por isso a discussão é boa também, né? A discussão é boa, porque se você pensasse o que eu penso, eu pensasse o que você pensa, a discussão seria uma discussão xoxa, né? Nós temos que discutir os problemas. Deixa eu te contar uma coisa assim, quer dizer, olha só, eu passei 3 dias em Foz do Iguaçu, que é uma cidade muito dominada pela direita, ou até pela extrema-direita. Pra você ter ideia, o prefeito de Foz do Iguaçu é o general Luna. O general Luna que foi presidente da Petrobras quando a Petrobras pagava os maiores dividendos. Né? Ele também foi presidente de Itaipu e, a partir disso, virou prefeito lá. E ganhou com 50% dos votos no primeiro turno. Né? Aí, conversando aquelas conversas com motorista, Uber, tal, aquela coisa toda, para sentir o clima, né? Numa cidade que é muito de direita, porque também tem muito a ver com uma elite, aquela coisa do Paraná, que tem muito agro, né? Colonização italiana, alemã, etc. Você percebe, principalmente nas novas gerações, assim, um desconhecimento total em relação ao governo. As pessoas estão com outras preocupações, né? É muito mais assim, quer dizer, como ganhar dinheiro rapidamente. Já não tem mais a conexão com que a nossa geração teve com a esquerda, com o PT, porque nem sabe. Uma coisa que eu tenho pensado com frequência, né? Muitas pessoas que nasceram em 2000, o Lula saiu da presidência do segundo mandato em 2010. Teve gente que nasceu em 2010 vai votar em 2026, né? Ou gente que nasceu em 2008, 2007. Como é que você está vendo esse choque geracional para pessoas que não sabem o que era a catástrofe brasileira, por exemplo, nos governos Sarney, Collor, mesmo no segundo governo Fernando Henrique, né?
talvez eles achem, quer dizer, que o que está aí já é o normal e que o governo tinha que fazer uma coisa muito mais mágica, né? Por isso que, assim, quer dizer, eu sinto que não é mais tanto a economia. É difícil você convencer as pessoas pelo discurso. Não, os indicadores econômicos estão bons. Elas estão muito mais nessa onda mesmo, de fato, dos valores, da guerra cultural. E uma coisa meio assim, não. Ah, uma imagem que ficou associada, né, de PT barra corrupção, fruto da Lava Jato, e também uma imagem de que o Bolsonaro seria aquele cara autêntico. Fala na cara o que tem que ser falado, sabe? Um pouco disso. Como é que você vê o problema das novas gerações aí na questão eleitoral? Rui, você travou. Não. Está ouvindo agora? Pode falar, pode falar. Eu acho que nós temos um panorama que é um panorama complexo, que precisaria ter uma política muito bem pensada para enfrentar isso. Né? Questão dos valores, primeiro, antes de falar da economia. A questão dos valores é um cavalo de batalha da direita. O problema é que a política identitária ela prejudica a esquerda, porque ela é muito contrária ao sentimento das pessoas normais. Né? A pessoa normal não pensa como a esquerda, essa esquerda identitária. No programa do Danilo Gentili, ele falou assim, né? A gente falou da liberdade de expressão e tal, das piadas, eu comentei, né? Que o humor deles era um humor tipicamente brasileiro, popular. Ele falou, é o que eu penso também. Eu sou do ABC, o pessoal nas fábricas e tal fazia esse tipo de piada. Aí eu completei, faz até hoje. Né? É uma desconexão total com o povo brasileiro, uma tentativa de enfiar a goela abaixo, um negócio que uns intelectuais malucos aí pensaram, mas é certo. Tudo bem, nem tudo que é certo você tem que enfiar a goela abaixo. Aliás, não tem que enfiar nada a goela abaixo. Então, a política identitária é um desastre. Né? E, do ponto de vista econômico, eu acho que as pessoas não têm noção do que está acontecendo no Brasil, porque ninguém fala disso. Né? A direita não fala. Para a direita, o problema é você desregulamentar a economia, que vai ficar todo mundo milionário, que é um conto de fadas, maluco. E o PT também não fala. Né? Essa história de que os indicadores aumentaram, sem contar o tamanho do desastre nacional que precisa ser enfrentado, é uma política que anestesia a população. Tem que mostrar o que é a dívida pública, tem que mostrar o que fazem empresas como a Petrobras. Precisa fazer essa campanha, porque se você fizer essa campanha, você vai começar a ter uma audiência no meio da população. Uma parte não vai querer, lógico. Toda a população é dividida, não vai ter unanimidade nunca, mas você vai conseguir. Fui travando novamente. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Enquanto o Rui não volta, vamos tentar trazer aqui os comentários. Chegaram muitos comentários aqui. Pena que ele está no outro local e a conexão não está tão boa, né? Pedro Fernandes está dizendo assim, Lula pós-prisão e Lula de hoje são pessoas bem diferentes. Ele está perguntando, besta ou inocente, né? Cultura Búzios, obrigado a todos por dar voz ao Rui. Laerte Diniz, pessoas de direita não vão no Brasil. Já li isso, Laerte. Rui voltou, fala aí. Não, eu concordo com isso. Né? Eu acho que a gente precisa ter uma política contestadora. A contestação está na mão da direita, e é uma contestação artificial. Você vê que esse negócio do Kim Paim, a gente tem que valorizar, porque ele está, na verdade, levantando uma lebre que é real. Quem deveria estar fazendo o que ele está fazendo é a esquerda. Onde ele vai chegar com isso, não sei. Mas a esquerda deveria estar falando isso que ele está falando. Nós temos que nos opor à privatização das grandes empresas brasileiras, tem que propor a reestatização, tem que propor o não pagamento da dívida pública e até a estatização de todos os bancos. Mas a direita foge disso, né? Quer dizer, a direita não aceita esse debate de maneira nenhuma. Cultura Búzios está dizendo, Rui, você não acha que com a chegada dos smartphones e internet vivemos em campanha eleitoral 24 horas
365 dias por ano? Você acha que o Brasil vive em campanha permanente? Eu acho que a política é uma coisa permanente, né? O problema, a luta política é todo dia, né? Isso precisa ser bem entendido. A esquerda, uma parte da esquerda não entende isso também. Eles só vão fazer campanha política na época da eleição, mas a eleição é de 2 em 2 anos, não é? Você deveria estar em campanha, não necessariamente eleitoral, mas em campanha política todo santo dia, né? Travou de novo. Não, vamos lá. Aqui, ó, num debate sério, todos os aspectos políticos que todos os aspectos políticos necessitam deveria priorizar pagamentos que favoreçam a live para não haver quebra de raciocínio. A gente tenta fazer isso, pode ser que não esteja funcionando. Miguel Silva, a interpretação da juventude da política atual ocorre no mundo. Nossa, o que está acontecendo, hein? Eu estou aparecendo aqui, não sei se eu estou aparecendo para o público. Não, agora a minha oscilou e voltou. No meu computador a tela está travada. Pode ser o contrário, não, pode ser que agora ele caiu para a gente. Mas pode. Você está me ouvindo, Rui? Você está me ouvindo? Vamos lá. Rui, alô? Aqui está normal. Rui, vamos lá, vamos trazer. Eu quero trazer para você isso aqui, ó. Eu quero botar isso aqui na tela, que fala sobre o identitarismo, né? Você sempre falou, Rui, que o identitarismo é uma política da extrema-direita, ou de direita, né? Ou que serve aos interesses da extrema-direita. Eu achei muito surpreendente hoje, né, ver, a partir de uma matéria sobre o Alisson Mascaro, a pessoa mais indignada é um cara que se apresenta na internet como carteiro reaça. E o carteiro reaça diz que, como ensinou o mestre Olavo de Carvalho, todo comunista é um depravado, etc. e tal. Quer dizer, o Intercept se apresenta como site de esquerda, aí ataca o intelectual de esquerda. Quem vem comemorar? O carteiro reaça. Como é que a gente explica essa salada geral aí, Rui? Eu acho que é má propaganda. Você não tem nenhuma dúvida sobre isso. É uma coisa maluca. Eu concordo. O identitarismo é o maior cabo eleitoral, cabo eleitoral e impulsionador da direita mundial, né? O que o rapaz falou da juventude não é verdade, porque a juventude norte-americana ela foi protagonista de uma das maiores mobilizações contra, né, o bombardeio na faixa de Gaza. Então, o problema é saber, né, levar adiante uma campanha política e tudo mais. A esquerda não fala nada. A esquerda é convencional, é chata, é conservadora. Aí aparece o PT defendendo aumento de juros. Isso daí é... Quem que é rebelde, quem que está revoltado que vai seguir essa política? É absurdo. Você falou dos protestos da juventude em relação a Gaza. Eu vou trazer uma pergunta muito interessante que tinha aqui. Antes, Gabriel Fermota, ontem eu vi que o governo tem a possibilidade de federalizar a CEMIG em negociação da dívida dos estados e, com isso, ter capital majoritário na Eletrobras. Isso é uma possibilidade. Inclusive, tem uma discussão sobre juntar a CEMIG com a Eletrobras. E a lógica do setor elétrico hoje brasileiro é uma lógica regida pelo setor privado. Mesmo que existam empresas públicas, né, existe um mercado livre de energia, uma situação bem complexa. Mas, Rui, uma pessoa colocou aqui, você dizia então que o Biden era pior do que o Trump por causa do genocídio em Gaza, né? Bom, mas agora aparece o Trump propondo a limpeza étnica. Ele está propondo que todos os palestinos saiam e sejam recebidos ou pelo Egito ou pela Jordânia. Até a Albânia foi mencionada. Como é que você vê a proposta de limpeza étnica do Trump na na Palestina? É absurda, e ridícula e retórica. Né? E falar que com essa proposta indica que o Trump é pior do que o Biden, é não ter senso de realidade, porque o Biden
ele financiou o assassinato de quase 10% da população de Gaza. O Trump até agora não está fazendo nada disso. Vamos ver o que ele vai fazer. Não acho que o Trump também é nenhum santo. Mas a política parece uma continuidade, né? O Biden mata e depois o Trump limpa o terreno, mais ou menos isso. O Trump, o que ele está. Eu acho que é essa proposta besta, né? Que ninguém vai aceitar essa proposta dele, de jeito nenhum. É meio assim: vamos resolver o problema, vamos tirar o pessoal, vai para o Egito, vai para a Jordânia. Ele falou: a gente dá um financiamento e tal. É bobagem. Ele, não sei de onde os estrategistas dele tiveram essa proposta. Como é um político que fala o que tem na telha, ele veio com essa proposta achando que isso daí é uma solução. Mas, na minha opinião, isso daí não acrescenta nada no que está acontecendo, que aconteceu em Gaza. O Biden, até agora, o placar é o seguinte: Biden, 100 mil mortos. Trump, nenhum morto. Vamos ver, se ele começar a matar gente, vamos considerar de maneira diferente. Até agora, o que o Trump está fazendo é uma guerra de palavras, né? Vai anexar o canal do Panamá, vai ocupar a Groenlândia, vai fazer não sei o que com o México. É uma guerra de palavras. Vamos ver a hora que ele começar a fazer alguma coisa, se alguma coisa aí é importante, né? O que ele está fazendo, que a gente deve discutir, é aumentar a pressão sobre os imigrantes dos Estados Unidos que não têm documentação, né? Isso ele está fazendo. Agora, não é também que os outros não tivessem mandado milhões de pessoas embora dos Estados Unidos, né? O Rui, um outro tema que foi muito importante nessa semana foi o tema aí da inteligência artificial, do DeepSeek. Como é que você está vendo a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China? E, na sua opinião, quem vai vencer? Olha, os chineses, eles surpreendem, né? É surpreendente. Nessa questão, que é o maior avanço tecnológico do momento, eles literalmente tomaram a dianteira. É muito impressionante. Eu não tenho uma avaliação de como é que eles conseguiram fazer isso, né? Precisaria estudar, porque é um problema meio complexo, né? O como envolve questões técnicas, etc. e tal. Mas é um tiro no peito do imperialismo do ponto de vista político. Perder essa dianteira aí, o imperialismo perde o último refúgio da superioridade dele. E interessante, né, como já surgiram inclusive as reações, né? A gente estava comentando de manhã, alguns países subimperialistas já estão falando em proibir a inteligência artificial chinesa. E aí usam como argumento, Rui, a Folha de São Paulo, inclusive, escreveu isso, né, dizendo que é a inteligência artificial da ditadura, porque não fala sobre o massacre da paz celestial, como se não houvesse censura nas mídias ocidentais, né? Isso é muito interessante. O pessoal não usa a inteligência artificial, aparentemente, né? Exatamente. Por exemplo, a inteligência artificial do tipo do chat GPT, todo mundo sabe, ela é identitária, ela também, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre a antiga União Soviética, a pesquisa vem toda numa linguagem ideológica do imperialismo. Essa aí Eu vou perguntar para a inteligência artificial qual é a opinião sobre o genocídio promovido em Gaza. Eles dizem, não, o genocídio é um crime grave e tal, mas depois fica em cima do muro aqui. Fernando Castro. Tem certas coisas que eles não fazem. Né? Companheiros nossos aqui que usam inteligência artificial falaram que determinado tipo de requisição, eles falam, não faço. Censura tem em qualquer lugar. Falar que a China é uma ditadura que censura é ridículo. A China, inclusive, tem motivo para censurar do que o imperialismo, porque o imperialismo é agressivo.
E a China fica numa posição defensiva. Então, não quer dizer que toda a censura chinesa seja correta, mas, por exemplo, censurar o imperialismo me parece uma coisa que tem um sentido defensivo, né? Olha, você acredita que a resposta do GPT aqui foi até boa para a pergunta? Na sua opinião, por que Israel promove um genocídio em Gaza? Aí ele responde: a ofensiva tem sido amplamente condenada como genocídio por diversos especialistas, organizações internacionais e juristas, né? Aí fala destruição em larga escala, discurso oficial genocida, fome e bloqueio total, histórico de limpeza étnica. Pode ser que o GPT esteja mudando agora com a concorrência chinesa, hein, Rui? Será? Certo. Parece muito boa essa resposta, né? É um Parece pouquinho centrista, mas parece boa. É isso. Fernando Castro, Léo, você tem que trazer psicólogos para debater. As pessoas não são racionais, elas seguem um líder com o qual se identificam. Precisamos discutir os motivos dessas identificações e como desmontar isso. Mauro Sou, Alibaba já apresentou uma IA que diz ser melhor. Uma pessoa sobre essa questão da identificação me falou assim: não, Bolsonaro é aquele cara que fala o que dá na telha, o que a gente gostaria de dizer, né? Um pouco isso em relação ao sistema político. Né? Daí vem a identificação, né, Rui, de algumas pessoas. Sobre esse negócio da psicologia, tudo bem, mas eu acho que não é um problema para psicólogos. Estamos tratando aqui de uma coisa específica, que é a psicologia política. A psicologia política é um dado da política, mas quem entende de psicologia política são os políticos e não os psicólogos. É isso. Rui, alguma observação final aqui nessa sexta-feira, final de janeiro? Já estamos aí há menos de 2 anos das eleições. O que você diria? Não, nós estamos fazendo aqui o curso do imperialismo. Quem tiver interesse pode se inscrever depois do curso terminado, que a gravação fica aí. É importante, ajuda as finanças partidárias. E o curso, eu acho que está saindo muito bem. É isso. Então, nos vemos aí na próxima semana. Obrigado a você, obrigado. Peço desculpas aí pela falha técnica aqui. E só ler esse comentário do Mauro dizendo: o Alibaba disse que já tem uma IA melhor ainda do que a do DeepSeek. Valeu, Rui. Obrigado. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.